Então, um bloco de madeira com uma face de 10 centímetros flutua sobre uma interface entre uma camada de água e uma de óleo, com a base situada a 1,5 centímetros abaixo da superfície livre do óleo. A densidade do óleo vale 7,90 kg por metro cúbico. Qual é a pressão manométrica na face superior do bloco? Qual é a pressão manométrica na face inferior do bloco? Quais são a massa e a densidade do bloco? Então, para resolver esses exercícios, vamos implicar os conceitos de empuxo. Então, vamos lá. Vou primeiro identificar aqui essas dimensões, né? Então, veja que essa interface do bloco até a superfície livre do óleo vai ficar com 1,5 centímetros. Né? Porque o bloco tem 10 centímetros, da parte de baixo tem 1,5, né? Então 1,5 menos 10 dá 8,5, né? Que é o comprimento do bloco, da altura do bloco, né? O bloco tem 10 centímetros, né? Então a face que fica aqui só no óleo é de 8,5 centímetros. Então deixa eu corrigir aqui. Né? A face que fica no óleo é 8,5 centímetros. Então vamos usar aqui inicialmente a lei de Stevin. Então a pressão no ponto A, que eu destaquei aqui na superfície superior, é a pressão atmosférica, mais a densidade do óleo, vezes G, vezes a altura H1, onde H1 vale 1,5 centímetros, ou seja, é até a superfície superior do bloco. Então a pressão no ponto A, menos a pressão atmosférica, isso é a pressão manométrica, vai ser igual à densidade do óleo vezes G, vezes H1. Então, a pressão no ponto A, menos a pressão atmosférica, vai ser a densidade do óleo, 790 kg por metro cúbico, vezes G, 9,80 metros por segundo ao quadrado, vezes H1, que vale 1,5 centímetros. Então, a pressão manométrica na superfície livre do bloco de madeira vai ser esse produto, que aqui calculando, nos fornece o valor aproximado de 116 pascais. Então, esse é o item A. Na letra B, qual é a pressão manométrica na face inferior do bloco? Então, eu quero saber aqui, qual é a pressão manométrica nessa superfície inferior. Então, agora vamos calcular a pressão manométrica na base do bloco de madeira, que eu vou chamar de ponto C. Vou usar a equação de Stevin para isso, porque eu tenho uma situação de equilíbrio. Então, vamos lá. A pressão no ponto C é igual à pressão na interface de óleo e água, que eu vou chamar de P na interface, então P int, mais a densidade da água, porque da base até a interface eu tenho água, vezes G, vezes a altura dessa coluna de água, da base do bloco de madeira até a interface. Essa altura vale 1,5 centímetros, que equivale a 0,015 metros. Agora, quanto vale a pressão na interface, né? Porque na base eu tenho uma camada de óleo e uma camada de água. Então, a pressão na interface é a pressão atmosférica, lá da superfície livre, mais a densidade de óleo, vezes G, vezes a altura da coluna de óleo, né? Que vale 10 centímetros. Então, H3, que eu chamei de H3, vale 0,10 centímetros. Então, eu vou substituir essa equação da pressão na interface da pressão na parte de baixo do bloco de madeira. Então, a pressão na parte C é igual à pressão atmosférica, mais a densidade de óleo, vezes G, vezes a altura H3, mais a densidade da água, vezes G, vezes a altura que eu chamei de H2. Então, como eu desejo a pressão manométrica, eu vou substituir a pressão atmosférica em ambos os lados. Então, pressão C menos a pressão atmosférica vai ser a densidade do óleo, vezes a altura H3, mais a densidade da água, vezes a altura H2. Vou colocar a aceleração de queda livre em evidência, porque ela aparece nas duas parcelas. Então, PC menos a pressão atmosférica é igual à densidade do óleo, que vale 790 kg por metro cúbico, vezes H3, que vale 0,10 metros, então deixa eu corrigir aqui metro,
mais densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, vezes a altura H2, 0,015 metros, que é essa pequena altura aqui, vezes 9,80 metros por segundo ao quadrado. Então, a pressão manométrica na base do bloco de madeira, que está dentro da água, vale o seguinte. Então, PC menos P atmosférico igual a 921 Pascal. Então, temos a pressão manométrica no topo e a pressão manométrica na base. Agora, eu desejo saber a massa e a densidade do bloco. Eu vou usar aqui as leis de Newton. O somatório das forças deve ser igual a zero, porque o bloco está em equilíbrio. Então, aqui as forças, a pressão na parte superior, a pressão na parte inferior, a área da base é a mesma área do topo. Então, força na base menos a força em A menos o peso é igual a zero, né? Base e no topo. Então, força é pressão vezes a área. Então, pressão no ponto B vezes a área menos a pressão no ponto A vezes a área menos o peso é igual a zero. A área é a mesma, porque o bloco tem o mesmo perfil. Então, a variação da pressão PB menos PA vezes a área é igual ao peso. Aqui eu vou subtrair a pressão atmosférica de cada uma dessas pressões absolutas. Então, pressão absoluta em B menos a pressão atmosférica, menos a pressão absoluta em A menos a pressão atmosférica, tudo multiplicado pela área é igual ao peso. Veja que eu tenho menos pressão atmosférica mais a pressão atmosférica. Então, eu tenho a mesma expressão que a anterior. Só que isso aqui eu já sei, é a pressão manométrica na parte de baixo menos a pressão manométrica na parte de cima é igual a M vezes G. E aqui eu esqueci a área, né? Então, a massa do bloco vai ser 920 Pascal menos 116 Pascal, tudo vezes a área. Calculando essa área, eu esqueci de mostrar para vocês, mas vale 0,01 metros quadrados, dividido por 9,80 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa desse bloco vai ser igual a 0,82 kg. Finalmente, a densidade é a massa sobre o volume do bloco. A massa do bloco eu já sei, 0,82. O volume desse bloco eu não calculei, mas ele é um bloco retangular, quadrado, né? Cubo, na forma de cubo, então 0,10 metros cúbicos. Então, a densidade desse bloco 821 kg por metro cúbico, menor que a densidade da água, né? Então, a gente pode anotar aqui, se você quiser calcular depois, que o empuxo sobre esse bloco, nessa situação de equilíbrio, vai ser simplesmente a massa do fluido deslocado. Mas eu tenho dois fluidos, o fluido óleo e o fluido água. Então, nós vamos colocar aqui, densidade do óleo vezes o volume do óleo deslocado, mais a densidade da água vezes o volume de água deslocado, vezes G. Você pode calcular esses volumes, as densidades que você sabe, é capaz de calcular o empuxo. Né? Então, espero que tenham gostado da solução desse exercício. Revisem, olhem e tentem fazer outros exercícios similares que existem indicados lá na lista. Então, não deixem de praticar. Pratique para que você tenha um bom desempenho na sua avaliação escrita, que é uma avaliação meramente operacional. Então, até mais e muito obrigado aí pela atenção.